Meus irmãos, eu quero saudar todos com a paz do Senhor, nesta noite de hoje, 6 de junho. Desde já eu quero agradecer as orações de cada um de vocês que tem orado por mim, pois eu estive ausente, do meu canal do YouTube por alguns dias. Precisei fazer novamente o tratamento do CAPS, como eu já havia falado antes. Ainda estou em tratamento, mas esse foi o dia que fez o Senhor. Alegremos e nos regozijemos nele, Hoje foi o dia que Deus tocou no meu coração para que eu viesse falar, a palavra dele. E eu não gosto de falar a palavra do Senhor sem que ele assim me tenha ordenado. No caso, neste canal. Eu quero ler aqui para a nossa meditação, que se encontra em 1 João, capítulo 3, e os versos 18 apenas. 1 João, e capítulo 3 e o verso 18, que diz assim: Meus filhinhos, não amemos de palavra, nem de língua, mas por obra e em verdade. Apenas esse versículo, meus irmãos, minhas irmãs, para a nossa meditação, onde a palavra do Senhor nos manda que nós amemos uns aos outros, Não só de palavra, mas de obra e em verdade. A palavra de Deus diz, meus irmãos, por se multiplicar a iniquidade, no mundo, o amor de muitos esfriarão. E verdadeiramente o amor de muitos tem esfriado, tem desvanecido, principalmente aqueles que se diz ser salvo na pessoa do Senhor Jesus Cristo. Aí você pode estar dizendo, mas Rafaela, por que você está falando do povo de Cristo? Irmão, porque aqueles que estão no mundo, a palavra de Deus é muito clara quando diz, quem é limpo, limpe-se mais. Quem for sujo, suje-se mais. E aquele povo que está no mundo, meus irmãos, existe sim muitas pessoas boas, trabalhadores, pai de família, mãe de família, que verdadeiramente amam, sua família, seus entes queridos e a seus irmãos e a seus amigos. Mas eu quero puxar para o outro lado, de um povo a qual Cristo vem buscar dentro de um povo. Ele vem buscar um povo dentro de um povo, e esse povo somos nós, a Igreja de Cristo. Mas para isso eu e você precisamos estar preparados e principalmente em comunhão com Cristo e com nossos irmãos. E aqui ele nos manda e ainda nos chama de filhos. Filhinhos, meus filhinhos. O verso 18. Meus filhinhos,
Não amemos de palavra, nem de língua, mas por obra e em verdade. Meu irmão, minha irmã, de que maneira você tem amado verdadeiramente o seu irmão, o seu próximo? Em obras e principalmente em verdade. Porque se você, meu irmão, minha irmã, se junta com um grupinho para estar falando do seu irmão, da sua irmã, da dirigente, do pastor, ou seja lá de quem for, eu quero te dizer, irmão, e te perguntar que amor é isso. Repense naquilo que você está fazendo e recue enquanto é tempo. E ame de verdade. Porque se não for assim, você não vai subir. Você pode cantar, você pode louvar, você pode fazer o que for dentro da igreja. Mas se você se juntar com outra para estar falando do seu irmão, da sua irmã, você não vai subir. E digo mais, você vai prestar conta ao Senhor, aqui em vida e depois, no dia do Senhor. A palavra de Deus diz que está o joio e o trigo crescendo junto. E no dia do Senhor, o Senhor vai arrancar o joio do meio do trigo. Então, quem é você, meu irmão? Quem sou eu? Para estarmos apontando, falando do nosso próximo. Se você não pode ajudar em obras, pelo menos ame em verdade. Entre dentro do seu quarto. Se for à igreja, lembre-se daquele seu irmão, da sua irmã, e ore por ele. Ore por ela. E ore por você mesmo. Porque muitas das vezes você está precisando mais de oração do que aquele que você está falando, que você está ali agrupando e apontando. É você apontando para lá e um dedo para cá, ó. 3, né? 4 dedos para cá. E um olho, 2 olhos, como chama de fogo, lá em cima, olhando para mim e para você. Olhando a minha e as tuas obras, sondando o meu e o teu coração. Você pode fingir para mim, você pode fingir para o pastor, você pode fingir para o seu irmão de banco, você pode fingir para quem for. Mas para Deus, você não vai fingir, você não vai enganar. Ninguém engana o Deus de Israel. Então, meu irmão, minha irmã, se você preza pela sua salvação, eu lhe aconselho nesta noite, a palavra é esta: filhinho, não amemos de palavra, nem de língua, mas por obra e em verdade. Então, ame. E se puder ajudar em obra, ajude, mas tudo isso de coração, de verdade, meu irmão. Porque se não for assim, você está perdendo o seu tempo aí onde você está.
dentro de casa ou na igreja, não importa. Adorando ao Senhor. Pode ficar certo, não está passando do teto. Se você não tiver em paz com seu irmão, em comunhão, amando de verdade, eu sinto muito lhe dizer. Sinto muito. Mas tudo que você fizer não vai passar do teto. Ame de verdade. Faça obra de verdade. Ajude de verdade. Ame com o amor de Cristo. Porque errar todos nós erramos. Pecar todos nós pecamos. E todos os dias a gente ora ao Pai Nosso, pedindo a Deus que perdoe os nossos pecados. Assim como nós perdoamos aqueles que têm nos ofendido. Será que você está? Aleluia. Será que você tem perdoado mesmo aquele que tem te ofendido? Para que o Senhor venha te perdoar? Para que Ele possa nos perdoar, como diz a oração do Pai Nosso? É dura, meus irmãos, essa palavra, mas foi a que Deus colocou no meu coração. E aquilo que Ele manda eu dizer, eu não posso ficar calada. Eu não posso deixar batido. Porque hoje, o que nós muito vemos é irmão brigando contra irmão. Isso seja irmão de sangue, isso seja irmão da igreja, né? Um combatendo com o outro, por causa de cargo, por causa disso, por causa daquilo. E o amor vai esfriando, e você acaba se atrapalhando todo, e depois fica se perguntando a Deus por quê, por quê, por quê. Vá para frente do espelho e olhe para si mesmo, meu irmão, minha irmã. E veja o que você tem feito. Repense nas suas obras. Irmão, essa semana, a minha vizinha aqui da frente perguntou ao meu esposo: cadê Rafaela, que eu não tenho visto ela? Meu esposo disse: ela está dentro de casa. Irmão, ela mora bem aqui na frente da minha casa. Não é nada demais. Um vizinho conversar com o outro, alguma coisa. Nada demais. Mas eu lhe digo uma coisa. Se for para mim sair para falar com a minha vizinha, com o meu vizinho, da vida dos outros, eu prefiro ficar aqui dentro calada na minha. Orando, fazendo a obra, fazendo meu serviço de casa, escutando a rádio. Eu prefiro ficar assim, do que ficar falando de um e falando de outro. Quando eu vou à igreja, eu saio de lá, parece um foguete. Às vezes paro para comprar um lanche, pronto, acabou-se. Não fico tacarelando contra meu irmão, contra minha irmã, não. Se for chegar perto de mim para estar falando do meu irmão, minha irmã, acabou isso. Nem venha para perto de mim para estar falando, que você vai ficar falando sozinho. Porque aí é que vai nascendo a semente. Você vai falando e muitas das vezes você vai acreditando. Daqui a pouco você está com raiva do outro seu irmão, sabe nem por quê, só porque um falou dele para você, que fez isso, que fez aquilo, daqui a pouco, pronto. Você se perde.
Mas a palavra do Senhor está dizendo nesta noite, com amor, para mim e para você, nos alertando. Porque eu quero chegar no céu. E eu sei que você quer também. Principalmente o nosso Deus. É por isso que Ele nos chama de filhinhos, meus filhinhos. Glória a Deus. Meus filhinhos, não amemos de palavra nem de língua, mas por obra e em verdade. O que eu e você quer mais? Ser chamado de filhinhos. Nosso Pai chamando a nossa atenção carinhosamente para que eu e você entre no reino do céu. E nos chama de filhinhos. E nós, como filhos, devemos obedecer a palavra do Pai, porque Ele só quer o nosso bem. Então, meus irmãos, se você quer entrar no céu assim como eu almejo, vamos fazer tudo direitinho, vamos obedecer a palavra do nosso Pai, ao qual nos chama nesta palavra de filhinhos, que para nós é uma grande honra ter um Pai celestial que tudo pode, que tudo faz por nós e que só quer ver o nosso bem. Então, se você, meu irmão, minha irmã, está com algo em seu coração, peça a Deus força, graça e que Ele venha colocar o amor ágape dentro dos nossos corações, para que nós venhamos de verdade, de obras e de verdade, amarmos o nosso próximo, os nossos irmãos. É até aqui, meus irmãos, não mais adiante. Receba essa palavra com muito carinho, repense nas vossas atitudes com o seu próximo, ame assim como Cristo amou a sua igreja e tem amado, e nos tem chamado de filhinho nesta noite, nos orientando a amarmos uns aos outros de verdade. Desde já eu agradeço mais uma vez a todos, fiquem todos na paz, tenham uma boa noite e continue orando por Rafael e família. E que Deus abençoe a cada um de vocês. Amém, meus irmãos? Fiquem todos com Deus.